Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em cada lar. Estamos felizes por estarmos realizando mais uma escola bíblica, mais uma oportunidade de estarmos juntos estudando a palavra de Deus, ainda que seja virtualmente. Louvado seja o nome do Senhor pela tecnologia, né, que nos aproxima, ainda que estejamos cada um na sua casa. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
convidar você, meu irmão, a fechar os seus olhos para que nós possamos orar juntos. Santo e eterno Deus, obrigada, Pai querido, por este dia que Tu nos concede. Obrigada por esta semana que se inicia hoje, Deus amado. Obrigada por tudo que já aconteceu durante todo esse tempo, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada porque podemos contemplar, Senhor, o Teu agir, Deus amado. Pai querido, nesse instante nós queremos pedir em nome de Jesus que Tu possas falar aos nossos corações, Senhor, através dessa lição que será ministrada. Que os ensinamentos, Pai, possam ficar no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos colocar em prática tudo isso, Senhor. Que nós sejamos melhores servos, que nós sejamos melhores pessoas, que Tu perdoes os nossos pecados, que Tu tenhas misericórdia de nós, Senhor Deus. Fala, Deus, que nós queremos Te ouvir. E é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Olá, eu sou o professor Lucélio Valente, da FATEB. É um prazer imenso falar com você, me dirigir a você e fazer uma pequena reflexão sobre a Epístola aos Efésios. E para isso é importante que nós façamos uma introdução geral à Epístola para que possamos melhor compreendê-la. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que você sentasse de uma única vez e lesse essa belíssima epístola. Certamente você irá aprender bastante. Bem, essa é uma das epístolas que nós chamamos epístola de prisão. E é importante entendermos o contexto da epístola para que nós possamos fazer uma leitura mais responsiva, no sentido que nós consigamos interagir mais com o texto. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, a sua primeira prisão, e essa prisão era domiciliar. Ele foi o autor dessa epístola. Ele tinha como propósito ensinar os cristãos em Éfeso as maravilhas e as implicações práticas de ser igreja conectada com a pessoa de Jesus Cristo. E existem algumas verdades inseridas nessa epístola que é importante. Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu no ano 60 a 62 depois da era cristã, né? Depois de Jesus Cristo ter assunto aos céus, depois dele ter mais de quase 30 anos de ministério, enfim, foi quando ele escreveu. Então ele escreveu essa epístola estando ele preso. Ele passou, inclusive, nessa prisão 2 anos. De lá ele escreveu outras cartas também que são tidas como cartas de prisão. E isso é importante entendermos. Apesar de ele estar preso, ele não foi barrado de escrever, de ensinar, de exortar os irmãos. E em especial, a igreja de Éfeso, ela foi extremamente importante para a continuidade do Evangelho, pregação do Evangelho, para que o Evangelho fosse anunciado, principalmente ali na região da Ásia, quando as igrejas do Apocalipse são citadas, por exemplo, a igreja de Éfeso vem como uma igreja extremamente importante, que certamente ela ajudou na fundação de outras igrejas ali naquela região. Algumas verdades importantes para que nós entendamos a Efésios é entender que a igreja havia recebido bênçãos maravilhosas pela sua união mística com Cristo, e por ela estar unida com Cristo, então ela recebeu bênçãos preciosas por causa da união com Cristo. Essa é uma das verdades inserida na Epístola aos Efésios. Então, fazendo essa introdução, o aprisionamento que é mencionado no capítulo 3, versículo 1, e no capítulo 6, versículo 20, também se refere a outras epístolas. Então, provavelmente foi aí. E essa prisão está relatada ali em Atos 28. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, na costa ocidental da Ásia Menor, uma cidade que fazia ponte entre o Ocidente e o Oriente, e é importante que nós entendamos isso. E é uma cidade extremamente importante, extremamente responsável
por levar o Evangelho a outros lugares. E é importante sabermos isso. Então, essa é o primeiro ponto a respeito de Efésios. Uma outra coisa importante para entendermos Efésios é entendermos através dos esboços que nós podemos fazer. Eu queria dividir Efésios para vocês, para que você pudesse entender como ela está dividida. O apóstolo Paulo começa fazendo uma saudação, que é capítulo 1, versículo 1 e 2, ele saúda a igreja e tudo mais. Paulo, então, ele se identifica como o autor da epístola. A segunda parte da epístola é em relação à união que o crente tem com Cristo e as bênçãos, então, que ele recebe, que são as bênçãos da igreja, em que Jesus, que é o capítulo 1, que é do versículo 3 até o versículo 3, ele vai falar isso, dessa bênção, né? Que Deus abençoa o seu povo tão ricamente por causa da união dela com Cristo. Depois vai falar o louvor, né, pelas bênçãos em Cristo, versículo 3 a 14, e a súplica por iluminação, versículo 15 a 23. Dividir. Depois vai falar sobre a compreensão em relação às bênçãos da igreja, que já é capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 21, que o apóstolo Paulo vai falar sobre como compreender. Então ele vai falar sobre o ser vivificado em Cristo, capítulo 2, versículo 1 a 10. Ele vai falar sobre a união com Cristo, versículo 11 a 22. Ele vai falar do seu ministério como sendo divino, capítulo 3, versículo 1 a 13, e a força que a igreja tem, que é do versículo 14 ao 21. Depois, ele vai falar da andança nas bênçãos da igreja, capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 20. Ele vai falar isso. Ele vai falar sobre a unidade em meio à diversidade, capítulo 4, versículo 1 a 16. Ele vai falar vivendo de novas maneiras, capítulo 4, versículo 17 ao capítulo 6, versículo 9, e mantendo-se firme contra o diabo, hoje é versículo 10 ao versículo 20. E depois ele faz as saudações finais, onde ele vai encerrar sua epístola, que já é o capítulo 6, 21 a 24. Então, é importante entender esse esboço da carta aos Filipenses, que nos ajuda a entendermos a respeito dela, sobre ela, nos ajude a compreendermos. Uma outra verdade que a epístola aos Efésios tem é que a igreja foi levada da morte, ela estava morta em seus delitos e pecados, e Deus trouxe vida em Cristo Jesus à sua igreja. A igreja se estenderá mundialmente com judeus e gentios de uma forma mística, em união, estarão juntos, obviamente. E a igreja deve trabalhar pela unidade, por manter a unidade de Cristo. Entendermos que é apenas uma só, uma única unidade. E a igreja deve batalhar para isso, para se manter juntos, em unidade. Tá certo? Bem, uma outra coisa muito importante quando você vai estudar Efésios é entender que os 6 capítulos que ela possui, existe um centrão, um coração que é importante entendermos. O que alguns teólogos, como Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, John Piper, alguns outros teólogos, assim como eu também, não tão quanto eles, mas que nós entendemos que existe esse coração da epístola, que é o capítulo 2, versículo 1 a 10, onde todos os outros assuntos e informações passam a ser periféricos, porque esses assuntos que a epístola coloca são para autenticar,
colaborar com essa informação que é dada no versículo 1 a 10 do capítulo 2, que é o coração da carta. Inclusive, eu queria ler com vocês para que vocês possam entender o que eu estou dizendo. Diz assim, capítulo 2, versículo de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando vós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. O versículo 10 vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que interessante, o apóstolo Paulo ele vai dizer qual era a nossa situação real antes da graça nos alcançar, ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos alcançou por meio da graça. E ele vai dizer que a salvação é por meio da fé, não é por nada do que nós façamos, nada do que nós pudermos fazer, nós conseguiremos alcançar a salvação, é pela fé. E isso é de graça, é pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é um dom de Deus. Aqui, necessariamente, a gente não está trabalhando predestinação ou qualquer outra teologia, a gente está falando apenas de uma verdade central encontrada na Epístola aos Efésios, que o Senhor nos alcançou quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e agora, vivos, nós estamos vivos para fazer boas obras, para praticar boas obras. E nós a praticamos porque uma vez já fomos alcançados. E por sermos alcançados, agora nós temos prazer em fazer a boa obra. Nós temos prazer em fazer a vontade do Senhor. E isso é o que nos dá vida. É entendermos qual é a boa vontade do Senhor para nossas vidas. E isso vem por meio da nossa confiança e fé em Jesus Cristo. Bem, depois que você analisou o coração da carta, estudou o coração da carta e entendeu exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer, aí sim fica mais fácil entendermos as outras particularidades da epístola, né? Carta ou epístola, você fica à vontade para como quiser chamá-la, tá? E o capítulo 1, depois da saudação que ele faz, ele vai falar, né, das bênçãos de Deus que nós cristãos temos quando fazemos parte do corpo de Cristo, quando nós estamos unidos com eles. Existem bênçãos que nós não temos dimensão do tamanho que é essas bênçãos para nós. E ele vai falar isso, que nós temos bênçãos preciosas. Ele vai dizer isso, que o Senhor nos abençoa no momento que nós estamos unidos com Cristo. E nós descobrimos isso, de que agora nós estamos aqui. Versículo 10, por exemplo, diz de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Jesus Cristo une tudo, todos nele. E isso é impressionante, né? E ele diz que por causa desse motivo, no versículo 16, ele vai dizer que nós devemos dar graças constantes ao Senhor, porque ele nos uniu com o seu Filho. E depois que a gente entender isso aí, ele vai, continuando no capítulo 2, ele vai falar que tanto judeus como gentios agora estão unidos
com Cristo. Não há mais separação, como aconteceu outrora, que até então os judeus estavam no plano redentor, o plano salvífico de Deus, separado de outras nações e tudo mais. Só que com a chegada de Cristo já não há mais essa separação. Agora, tanto judeus como gentios estão unidos na pessoa do Senhor Jesus Cristo e caminhamos então juntos agora, andamos juntos. Não há mais separação. Nós não somos piores ou melhores que os judeus, nós somos iguais a eles na pessoa de Jesus. A sua obra, sua redenção, a sua união nos fez um só. Tanto judeus como gentios agora fazem parte da mesma família, que é a família do Senhor Jesus. O capítulo 3 vai falar do mistério da vocação, o qual todos nós somos chamados, e principalmente aqui ele vai falar do seu apostolado, da sua autoridade. O apóstolo Paulo vai dar ênfase ao seu chamado apostólico. E ele vai dizer que o fato dele estar preso não significa que ele, de fato, está passando alguma privação sem que isso esteja fora do controle e da providência divina. Pelo contrário, Deus o colocou ali para que ele fosse embaixador em cadeias, para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse anunciar o evangelho a todos aqueles que estavam tendo contato com ele. Imagina você ficar preso 2 anos e você poder pregar para um número grande de pessoas. Imagina quantas pessoas ouvirão o evangelho. E é isso que ele faz. É isso que ele nos ensina, que nós devemos pregar e anunciar o evangelho de Cristo. Ele diz que ser prisioneiro, na verdade, é providência divina, porque ele foi para lá para pregar o evangelho a todos. Esse é outro ponto interessante da Epístola aos Efésios, tá bom? Bem, para concluir, eu queria dizer que o apóstolo Paulo sempre ele faz nas suas epístolas um aparato teológico, porém não é o foco que ele traz nas suas epístolas. O que ele realmente quer, no final das contas, é que os cristãos, os filhos de Deus, aprendam a viver piedosamente, entendendo que uma teologia boa, sem vida piedosa, sem prática da fé, é inútil, na verdade, é morta. Então ele diz que uma boa teologia, ela tem que desaguar numa vida prática, numa vida onde de fato comprova que a pessoa, o cristão, de fato é um convertido em Jesus. E no capítulo 4 ele começa dizendo isso: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Que vocação? A qual você foi chamada, eu e você, que uma vez que aceitamos Cristo Jesus como nosso Salvador, que nós passamos a fazer parte da sua família, nós somos chamados para uma vocação. Que vocação é essa que o apóstolo Paulo fala? É viver o evangelho genuíno de Cristo. E para isso, ele diz que fomos chamados. Para quê? Para que a gente possa viver com humildade, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Que ele, inclusive, vai dizer em uma outra epístola a importância que é os irmãos viverem em harmonia e vivendo em amor. Procurando, ele diz, guardar toda a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque ele vai dizer que há um só Senhor, que não é eu e nem você, nós apenas somos mordomos. Nosso Senhor é Jesus Cristo. E ele vai continuar o capítulo 4 nos chamando a vivermos uma vida de santidade. Lá o versículo 17 diante, para que nós possamos viver uma vida santa, piedosa. E ele vai dizer, depois no final das suas epístolas, os deveres domésticos, onde como o cônjuge deve viver, como o marido deve amar sua esposa, a maneira pelo qual ele deve fazer isso, como ele deve fazer isso, não é de qualquer jeito. Ele tem que amar, assim como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida por ela. Da mesma forma,
a mulher ela se submete a esse amor, ela se submete a esse cuidado, porque isso, quando ela faz não por causa dele, ela faz por causa do amor que há em Cristo Jesus. E no final, ele vai dizer que nós fomos chamados para vivermos piedosamente e que nós, então, temos a couraça da justiça. Nós, agora que somos servos do Senhor, somos revestidos da armadura de Deus. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que poder? Poder do Senhor. A força está no Senhor. Eu e vocês somos fracos, pequenos, mas de um Deus grande, poderoso, soberano e misericordioso, que usa pessoas fracas, pequenas, como eu e você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. É isso que o apóstolo Paulo nos convida então a fazermos, a vivermos uma vida de piedade. Deus abençoe. Espero ter ajudado. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né, irmãos, termos oportunidade de estudar a palavra de Deus no nosso lar. Inclusive, quero lhe lembrar que nós estamos vivendo o mês da família com o tema Jesus transforma a minha família e quero te convidar a orar nesse momento. Santo e maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, por esta lição que foi ministrada. Obrigada por todos esses ensinamentos, Senhor, que possa ficar no nosso coração, Senhor, na nossa mente, que nós possamos, Pai amado, verdadeiramente colocar em prática tudo isso, Deus amado. Ó Deus querido, queremos colocar no Teu altar, Senhor, as nossas famílias. Deus, que Tu possas cuidar de cada um de nós, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós nesse momento tão devastador que nós estamos vivendo. Quantas famílias estão enlutadas, Senhor Deus, quantas famílias estão sofrendo, mas nós suplicamos o consolo do Teu Santo Espírito, Deus. Cuida das nossas famílias, Senhor, nos protege, nos livra de todo mal, Senhor, e que Tu possas derramar uma bênção especial sobre cada família da nossa igreja. Tu conheces as nossas necessidades, Tu conheces os nossos sonhos, Deus, Tu conheces os desejos do nosso coração, que Tu possas atender cada um mediante a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Que os irmãos possam ter um domingo abençoado, que nós possamos agora entoar juntos essa canção calmo, sereno e tranquilo, e que a nossa semana possa ser assim, em nome de Jesus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é